Graça e paz, meus irmãos, da Base Missionária Escudo da Fé. Quero nesta hora compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra em Deuteronômio, capítulo 3, do versículo 23 ao 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Naquela ocasião, implorei ao Senhor: Ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Irmãos, existem coisas que muitas vezes a gente não compreende. Moisés foi um homem de grande intimidade com Deus, a ponto de Deus falar que ele falava face a face com Moisés. Enquanto com os outros profetas ele falava através de sonhos, de visões, mas com Moisés era face a face. E apesar de toda essa intimidade que Moisés tinha com Deus, Moisés nunca deixou de ser servo. Há momentos que nós pensamos que temos muita intimidade com Deus, mas esquecemos que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. E muitas vezes, na intimidade que nós achamos que temos com esse Deus, parece que invertemos os papéis. Muitos de nós nos colocamos como Senhor, fazendo de Deus servo nosso, achando que Deus deve nos atender em todos os momentos, quando Ele quer, da maneira que nós queremos. Só que Deus é o Senhor. Deus é soberano. E esse Moisés, então, apesar de toda a intimidade que ele tinha com Deus, de falar frente a frente com o Senhor, ele foi servo. Há momento em nossa vida, se nós percebermos aqui no texto, parece que Deus puxa o nosso tapete, onde muitas vezes os nossos sonhos não são realizados. Ficamos muitas vezes frustrados com Deus. Seria um motivo aqui de Moisés ficar frustrado com Deus, porque parece que Deus puxou o tapete dele. Diz aqui que Moisés, ele pediu ao Senhor, ele implorou ao Senhor, em uma oração, que Deus o deixasse atravessar o Jordão e pisar na terra prometida. E a resposta de Deus foi não. Nem sempre, meus irmãos, a resposta de Deus vai ser sim para a nossa vida. Precisamos estar atentos aos propósitos de Deus. Não aquilo que nós queremos, muitas vezes não é o que nós queremos de Deus, mas o que Deus quer de nós. Porque em Deus há propósitos definidos. E aqui então a oração de Moisés não foi respondida. E nós achamos às vezes que Deus tem que nos responder em tudo, mas nem sempre é assim, amados. Nesse caso aqui, a oração de Moisés não foi respondida. E às vezes quando as nossas orações não são respondidas ou as coisas não correm como nós queremos, ficamos frustrados com Deus, achando que Ele tinha que nos responder. Mas nós devemos colocar nossa vida de acordo com o que Deus quer para nós. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, olha o que a palavra de Deus nos diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
A palavra-chave aí é propósito. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus para que Deus cumpra os nossos propósitos, os nossos sonhos, aquilo que nós queremos realizar e conquistar, sem muitas vezes pararmos para analisar se é propósito de Deus tudo aquilo que nós colocamos diante dele. O propósito de Moisés era atravessar o Jordão, pisar na terra prometida, afinal de contas, foram 40 anos de desertos. E chega um momento dele usufruir, vamos dizer assim, Deus não permite. Frustrado com Deus, muitas pessoas ficam por não ter as suas orações respondidas como queriam. Mas o propósito de Deus é muito maior do que as nossas petições, do que os nossos desejos, do que as nossas vontades. Não entendemos muitas vezes como Deus age e por que Ele age, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então saiba que tudo vai cooperar para o seu bem, na visão de Deus e não na nossa. Agora vamos analisar pelos olhos da fé. Foram 40 anos de deserto. Moisés, humanamente falando, tinha todo o direito de atravessar o Jordão e pisar na terra prometida. Mas vamos analisar bem o que aconteceu depois da travessia do Jordão. Muitas guerras. A conquista não foi de imediato. Será que Moisés merecia passar por lutas ainda, mais batalhas? Diz aqui ainda, lá em Deuteronômio, no capítulo 31, Deuteronômio 31, olha só que coisa interessante. Deuteronômio 31, perdão, no 34, melhor dizendo. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. Quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés morreu antes de atravessar o rio Jordão. E muitas vezes pode acontecer certas situações na nossa vida que nós não esperávamos. Mas não fique frustrado com Deus, porque como eu li lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Moisés, o próprio Senhor o sepultou. Deus permitiu que ele contemplasse toda a terra prometida e ali mesmo ele morreu. Mas eu tenho a certeza de que ao morrer neste mundo, ele abriu os olhos na verdadeira terra prometida celestial. Olha, irmãos, todo sofrimento deste mundo não se compara à glória que está reservada para nós no reino dos céus. Então, ainda que você se sinta frustrado, aqui, quando as suas orações não são respondidas, quando você não alcança a vitória na tua vida e que parece que Deus puxou o seu tapete, saiba que Ele está cooperando para o nosso bem. Então não fique frustrado com Deus. O amor de Deus por nós é tão grande que muitas coisas Ele não permite em nossas vidas, porque muitas coisas Ele tem para nós. Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamento de fazer-lhe bem e não o mal,
porque os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. E os caminhos de Deus também são bem diferentes daquilo que nós traçamos para nós. Confie no Senhor, porque Ele quer o melhor para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. E que os teus propósitos possam ser cumpridos em nossas vidas, Senhor Deus. E possamos estar atentos ao que o Senhor quer para nós. Porque a tua palavra diz que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.